A bacia do rio Yangtze, na China, é uma das mais importantes bacias hidrográficas do mundo. Então, avaliar a relação sociedade-natureza dentro dessa bacia hidrográfica é muito importante para as provas de vestibular e para a gente compreender o tamanho do impacto humano na natureza e quais efeitos isso pode ter na escala local, regional e global. Então, hoje nós vamos focar nessa questão da bacia hidrográfica e dos diversos usos que ocorrem no rio Yangtze, na China. O rio Yangtze, conhecido no Brasil também como Rio Azul, é um rio muito importante na China, principalmente pelo fato da sua extensão, nascendo lá na Cordilheira do Himalaia e cortando a China no sentido de oeste para leste. Ele abastece um volume muito grande de pessoas dentro da sua bacia hidrográfica. Estima-se que vivam algo em torno de 400 milhões de pessoas só na bacia hidrográfica do Rio Azul, chamado também de Yangtze, e por isso há um uso múltiplo dessas suas águas para o abastecimento dessa população, tanto do ponto de vista urbano, quanto do ponto de vista agrário, além da produção de energia. E aí cabe um elemento muito importante da nossa análise, que é falar sobre a maior usina hidrelétrica do mundo, que está lá instalada. É a usina hidrelétrica de Três Gargantas. Ela começou a ser construída lá nos anos 90 e teve o final da sua construção somente já na década dos anos de 2010. Aproximadamente ali em 2012 foi totalmente concluída a sua construção. Ela tem o maior potencial hidrelétrico do mundo e abastece a China com um volume muito grande de energia, já que a China é hoje o país mais industrializado do mundo. A China tem no mínimo 20% de todas as atividades industriais do mundo e que, portanto, demanda para esse atendimento dessas atividades industriais. Agora a gente vai fazer um comparativo entre três imagens de satélites recentes do rio Yangtze nos últimos anos e do volume de água nesses 3 últimos anos, mostrando que agora, recentemente no ano de 2022, o volume de água do rio diminuiu demais. Nessa primeira imagem que a gente está vendo, o volume de água do rio é muito maior e você está percebendo aí nessa imagem que essa água é uma água barrenta. Essa água é muito barrenta porque a velocidade do fluxo hídrico dentro dessa bacia é uma velocidade elevada. Portanto, essa água vai turbilhonando ao longo do trajeto do rio e esse turbilhonamento carrega um volume maior de sedimentos, tornando essas águas mais barrentas, como a gente pode perceber nessa imagem. No ano seguinte, 2021, nessa segunda imagem, você percebe que o processo é exatamente o mesmo. As águas ainda são lodosas, barrentas, por conta de o rio carregar um volume muito grande de águas nesse período do ano especificamente. As imagens são de agosto, certo? Como você pode perceber aí no detalhamento das datas da imagem. Por fim, a última representação da imagem de satélite mostra uma redução abrupta, muito abrupta do fluxo de águas dentro desse rio. Olha essa imagem, pessoal. Nota-se que até a coloração do rio já é diferente. Por quê? O volume de água do rio diminuiu, portanto, a velocidade do seu fluxo também. E isso significa um menor carreamento de sedimentos. Portanto, o rio está menos barrento nesse momento. E a que se deve esse processo? O problema está no seguinte fato. Estudos meteorológicos comprovaram que agora, em 2022, toda a bacia do rio Yangtze, do Rio Azul, teve uma redução de 45% nos seus volumes totais de precipitação que alimentam essa bacia hidrográfica. Basicamente, o que a gente viu então foi uma redução dos volumes de chuva nessa área, o que reduziu, obviamente, o volume de água dentro dessa bacia hidrográfica. Fora isso, cabe a gente relatar um outro fato importante aqui. Se você tem um menor volume de água dentro de um rio e temperaturas cada vez mais elevadas na superfície da Terra, como é o caso, a gente tem também ainda um processo de ampliação da evaporação dessa água presente no canal fluvial, o que piora ainda mais as condições de abastecimento urbano, agrário e mesmo para a produção de energia na bacia hidrográfica, principalmente a usina hidrelétrica de Três Gargantas.
Nós temos, numa situação como essa, uma redução drástica do volume hídrico para o abastecimento urbano, o que pode afetar aproximadamente 400 milhões de pessoas na região, como a gente disse no começo do vídeo. Uma redução drástica no volume de água, no fornecimento de água para as atividades agrárias que ocorrem em toda essa bacia do rio Yangtze. E, por fim, uma grande possibilidade de redução no volume de águas para o abastecimento da usina hidrelétrica de Três Gargantas, o que vai diminuir, portanto, a produção de energia hidrelétrica para a China, o que pode afetar também a sua produção industrial. Percebe a importância da harmonia que deve existir na relação da sociedade com a natureza? Se a natureza entra em colapso, as próprias atividades humanas podem sofrer gravemente com essas atividades também. Curtiu o vídeo, galera? Dá um like aí, compartilha com alguém, faz um comentário. O objetivo nosso aqui é trazer conteúdo rápido, de qualidade para vocês, beleza? Aquele abraço.